Beleza, Rogério. Aqui é um bate-papo que a gente vai ter a respeito de tabagismo, né, cara? Pois é. Como é que o tabagismo entrou na sua vida? Você consegue contar isso aí? Primeiro, queria te pedir a licença de imagem, você autoriza a liberação dessa imagem, ok? Claro, e eu queria saber tabagismo, como o tabagismo entrou na sua vida? Você consegue... Eu sei que o tabagismo entrou na minha vida dentro de relações sociais. Então, um simples cigarrinho junto com um violão e uma companhia para cantar meia música. Então, foi uma coisa inocente. Com quantos anos? Mais ou menos com 20. Então vamos lá, como é que o tabagismo entrou na sua vida, Rogério? Com que idade ele entrou na sua vida? O tabagismo entrou por volta de 20 anos. Mais tarde até do que o normal, né? Sim. Se a gente for pesar. Verdade, porque eu fui um menino que cresci com bronquite. Então, meus pais não fumavam e eu cresci com passando a minha bronquite, pensando, eu não posso nunca fumar. Entendi. Nunca poderia fumar na vida. Legal. Mas você teve essa informação o tempo inteiro por conta de... Eu passei muitas noites sem dormir com falta de ar. Mas todas as noites que eu me lembro. Então, aí passei a usar bombinha, nebulização, com bombinha. E isso me trouxe um conforto de eu não precisar, de eu poder fumar porque eu tinha um antídoto para o cigarro. Entendi. E esse antídoto ele me seguiu até hoje. Eu passei agora, antes de parar de fumar, eu passei a usar a bombinha antes de fumar, porque eu sabia que ia ter falta de ar. Tá. E isso foi me acendendo uns alertas inteligentes, porque eu digo, eu sou inteligente. Eu tenho que usar a inteligência de algum jeito. Só que o cigarro estava me encobrindo minha inteligência. Eu percebi que eu não podia usar a inteligência. Não podia usar meu bom ânimo. A energia para pensar era pequena, eu sei, fui bem criado, estudei, sabendo que o monóxido de carbono e o oxigênio não se falam, é um crime estar fumando, mas eu acho que eu me vitimizei, porque eu passei a viver sozinho, a trabalhar, a viver em lugares, em hotéis, em hábitos dos outros, e um único tipo de cigarro me seguia, somente aquele, se bem que eu não encontrava prazer em nenhum outro. E como é que ele entrou? Você disse que com 20, você já trabalhava com 20 anos? Foi no começo da minha carreira profissional. Ele entrou através de uma amiga com quem eu tinha muita simpatia e, curiosamente, depois eu acabei me casando com ela. E depois que me separei dela, eu sempre fiquei arrastando ela junto comigo. E o cigarro? Junto com o cigarro. Mas aí me vitimizando. Tá explicado, hein? Tá explicado. Eu sei que é. É uma confissão íntima, verdadeira. E também eu entendia que a porta de entrada para outras drogas estavam no cigarro. Ele permitia inclusive o veículo físico, o que não é novidade. Sabe? Ok. Na vida. Bem, e aí aquilo foi ficando e eu sabia que ela estava me prejudicando. Aliás, quanto mais eu me comprometer com o todo, melhor eu estou comprometido comigo mesmo. Não há dúvida. E quando você deixa de se comprometer apenas consigo mesmo e com o universo, vamos ler assim, com o grupo, com os profissionais, com quem quer que seja, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser algo a mais, nunca fique só no seu. Peso maior. Muito maior. Eu percebo isso. Muito maior. Fica tranquilo. Por isso que, mesmo sem fumar, eu continuo e continuarei a vida. Perfeito. Porque sozinho. Compromete, é isso aí. Sozinho é egoísmo. E eu posso entrar numa arapuca do sozinho. Perfeito. Está me fazendo muito bem compartilhar esses momentos de cura da doença coletiva. Perfeito. Isso me suporta também. Perfeito. E você percebe que a sua fala importa para o outro. Você percebe que ela sempre, pode não ser tudo, pode ser 5%, pode ser 2 frases, não importa. É a mesma coisa que eu falo dos profissionais. Aqui vai eu falo dos profissionais, por que é importante ter vários profissionais? Porque às vezes você tem sintonia com a fala que a enfermeira fez, com a fala que o fisioterapeuta, com a fala que o médico, não importa. Existe sempre uma informação
que pode cair com uma luva ali naquele momento, naquele jeito, né? A gente fala, é que nem quando você vai para uma igreja e fala assim, cacete, não é possível. Eu entrei para ouvir aquela, e veio aquela palavra, veio como se fosse um plum, foi para mim. Porque eu estava aberto. Aberto, exato. Senão não vai, Senão não vai adiantar. Senão não vai. É exatamente isso. O que eu queria falar? Não sei se vai atravessar o seu tempo. Não, pode falar. Eu me comprometi quando eu tive um alerta dentro do assintomático, mas de exame, como chama? Exames detectados. Tá, Diagnosticado pelo Dr. Marcelo, que diagnosticou o que a gente acha que está sempre imune, que é a arteriosclerose, a arteriosclerose. E sabendo que isso são acúmulos e doenças que elas não regridem, não tem como limpar o cálcio de uma artéria, até onde eu entendo, digo, isso aí é uma progressão geométrica para que eu sofra depois. Então eu digo, eu não vou sofrer depois. Então eu me decidi, quando tive esse alerta, que eu tive um alerta e eu levei muito a sério. Também porque sintomaticamente eu estava ficando já com muita falta de ar, muita falta de energia, muita falta de disposição, desânimo e tudo isso por uma depressão. Você está vivendo deprimido naquela historinha, oprimido por aquela historinha, eu entendi assim. Quando o Dr. Marcelo falou, você quer participar do grupo? Eu tive que fazer uma força para colher os frutos do sacrifício, usando o sacrifício. Eu não posso colher frutos sem ter sacrifício. Então, eu falei assim, eu estava morando no interior. Como é que eu vou estar no Dante Pazzanese? Uma vez por semana, eu digo, quer saber? Eu vou para perto do Dante Pazzanese. Isso é mais importante do que o meu bem-estar no interior. Saiu da zona de conforto, crescimento. Zona de conforto, que é o que eu escolhi naquele momento. E aí eu vinha percebendo que a minha motivação pessoal de estar melhor e levantar minha autoestima, não para eu estar bonito para os outros. Isso trouxe para mim a certeza de que eu ia me cuidar e me curar. Eu estou dizendo isso, Dr. Márcio, porque eu mesmo confundo a fé espiritual na fé em mim e naquilo que eu não posso ver, junto ao Senhor, que me falou, você quer ou não quer? Isso me reforça a fé, eu quero e eu vou. Junto com isso, eu percebi que eu não estava sozinho. Eu estava com o senhor, doutora, e com o grupo. Quando eu fui buscar mais uma arma para combater essas vozes na minha cabeça, pedindo coisas, pedindo café, bebida, tudo que vem junto com o cigarro, eu percebi que Deus estava junto para me ajudar. E isso foi determinante para dizer assim, não, eu sei que eu quero, eu vou parar de tomar remédio, sabendo que eu estava subordinado à sua orientação, me perguntando naturalmente, respeito à hierarquia, eu tenho e entendo isso. Só que ao mesmo tempo, eu digo assim, eu não estou sozinho nessa, dentro da minha fé, qualquer que seja. Eu queria vir aqui conversar com o senhor, porque é muito agradável, mas eu gosto quando uma voz de homem fala com firmeza, porque não é doce, é firme e é um espelho, é uma verdade que uma pessoa da mesma idade que você está falando, poxa, aonde você vai? Então, por isso que eu falo, às vezes, com as pessoas no grupo, olha, aonde você vai com isso? E precisando dessa força, de uma voz masculina falando pra gente, para com isso. Não pode ser muito doce, às vezes tem que ser firme também, mas a escolha é sempre sua. É em primeiro lugar. Então, uma boa orientação do senhor nesse caso é determinante. O que foi diferente, Rogério? O que você, depois a gente volta na parte do tabagismo, mas o que você sentiu que foi diferente? Como é que você chegou para se tratar de tabagismo? Primeiro, o Dr. Marcelo, em menção à origem de tudo isso, que sempre me cuidou, eu tenho uma responsabilidade ética com a família que veio dali. Eu precisava de me comprometer com a família, porque o Dr. Marcelo estava fazendo uma coisa profissional, mas eu entendi que aquilo era maior do que profissional. Perfeito.
não é uma vergonha, Aham. mas é uma situação onde assim, eu vou consertar, para honrar a nós todos. Tá. E aí quando ele ofereceu a oportunidade, eu digo, isso é um privilégio. Quando eu estava no grupo para sentir que eu tinha que estar ali, quando eu falei com um médico, cardiologista, o senhor, e eu percebi, eu escutei as suas palavras de força, ânimo, firmeza, exemplo, e até os seus exemplos familiares que o senhor deu, o exemplo social que o senhor deu, eu vesti o paletó. Eu também tive um tio que não sei da onde, como ele faleceu, esse assunto não é falado em família, não pode falar sobre isso. Ele teve alcoolismo e sono. Mas eu depois fiz as contas, como o senhor falou, na universidade, estava na universidade, meu tio no hospital, eu digo, o meu sobrinho vai me ver no hospital daqui 10 anos, vai fazer medicina, parece, vai me ver morrendo no hospital. Eu vou deixar essa imagem para ele, porque essa imagem eu recebi do meu tio, e o senhor também parece que recebeu uma história parecida, né? Então, não sei se eu perdi, o rumo foi comprometimento médico. Você foi encaminhado? Sim. E aí você chegou no Dante? Sim. Você chegou para ser tratado. Perfeito. Qual foi a expectativa? Quando você, primeiro dia, como é que é O Dante é uma referência ética no meio da medicina. Isso é simples de entender. Referência nacional, eu já não vou entrar no âmbito internacional, não sei, mas deve ser, claro que sim. Qual foi a minha impressão quando eu entrei? Uma seriedade ligada a uma parte social do somos iguais, estamos juntos. O seu tratamento é benéfico para todos nós. Então, eu percebo isso, que vocês querem trazer para a gente uma benéfice para você, para nós passarmos para os próximos. Dentro... É um legado. Perfeito. Da cura de um legado que eu posso deixar um legado ruim. E vocês estão curando uma pessoa? Não. Vocês estão curando eu e eu já estou espalhando com o mesmo idioma que vocês falam, porque não dá para ser bonzinho o tempo todo. Eu já falei para alguns amigos meus, enquanto eu falo com você no telefone, a sua tosse me incomoda muito. Quando falo com você no telefone, você enquanto fuma, isso incomoda, mas eu respeito. Agora, se me chamar para ir em algum lugar social onde tem cigarro, hoje eu não vou, porque não é agradável. E as pessoas também acabam ficando estupidecidas, assim como eu, dentro do vício. O vício, né, mexe com o seu próprio eu, né? Você chegou a ficar algum período dos 20 anos até você estar com 44. Nesses 24 anos você chegou a ficar algum período sem o cigarro? Períodos longos, de mais de 6 meses? Não. Então vamos entender que você não se conhece sem o cigarro. Você iniciou aos 20 anos, numa fase de adolescência ainda, que a gente caracteriza ainda como adolescência, sempre fumando. Então o seu cérebro, o tempo inteiro, agora você vai se conhecer sem cigarro. Sim. Então você vai se permitir entender, você estava meio esfumaçado, o Rogério estava meio, será que era o Rogério mesmo? Isso não sou eu que estou falando, tá? São depoimentos de ex-fumantes que nesta faixa etária de 45, 50, que quando param de fumar, eles vão assim, eu não me conhecia. Então assim, o que acaba sendo, não entenda no aspecto ruim não, é um aspecto muito legal. Nascimento? Total. Novas experiências? Total. Então use esse porque realmente vai ser. E eu costumo colocar, sempre que eu estou falando a respeito do tabagismo, que teve um tempo atrás uma propaganda
E eu coloco essa propaganda porque tem tudo a ver. Cocaína, crack, cigarro, álcool, tudo igual. Tudo igual. E aí eles colocaram, não sei se você chegou a ver no passado, que aparecia lá mostrando o álbum de uma criança. Um álbum de família. Aí começa a ver lá o bebezinho, daqui a pouco aí tá lá no Velotrol, aí um pouquinho maiorzinho, com 7 anos, aí com 9 anos, com 12 anos, aí começa folha em branco. Folha em branco, folha em branco, e aí volta com 25 anos. Aí volta a ter foto, aí tá lá, que foi o período que ele ficou sob efeito da droga. O meu álbum tem branco, o meu agora assim. Não é a mesma coisa, tá? Convenhamos que não é a mesma coisa. Mas o que aquela pessoa não é em branco. A mensagem não é que estava em branco. A mensagem é que era uma outra pessoa. Né? Então assim, o cigarro ele mexe, porque mexe sim com a parte estrutural. Porque é químico, não tem como. Você mesmo, a gente brincou um pouquinho antes de começar do spoiler, né? Falou que você é todo pilhado, não sei o que, já estava pensando no que ia fazer. Cara, isso também tem a ver com o efeito de droga. Porque o fumante, ele é ansioso por conta do cigarro. Porque o fumante, ele é ansioso, ele é mais depressivo, ele tem uma série de aspectos que é o fumante. E agora vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que a mudança não seja radical, a gente não espera uma mudança radical, mas você vai sentir algumas coisas diferentes no Rogério sem o tabaco, sem o efeito da droga, porque é uma droga. É mais contemplativo, né? A gente pode ficar essa mais leve. Isso. Eu posso vagar sem estar vagando no sentido pejorativo. Eu posso vagar e experimentar um pouco mais da paz, que é a vida sem nenhuma muleta. Perfeito. É isso. Acho que é isso. Porque não deixa de ser uma muleta, né, da forma que você está falando, porque a palavra vem em inglês, né? Addiction, né? É uma adição. Você botou a droga e a droga acabou fazendo parte nesses 20 anos aí da sua vida e você usava ela, não sei pra quê, mas ela estava ali. O tempo inteiro, adicionando. Não sei o que ela adicionou, tá? Só você vai decidir isso. Eu acho que adicionou hoje eu ter mais clareza do que eu quero para continuar. Não dá para eu apagar o que eu fiz. Sim. E eu não Não posso foi nada de grave, sem... vamos entender? Não foi. Entenda que, e mesmo porque a gente sempre tenta desmistificar, desculpa te interromper um pouquinho, porque você foi mais uma vítima de uma indústria que está por trás, tá? Eu não jogo a culpa em você, e a gente conversa, sempre. A culpa é do próprio ser humano, que criou essa droga e deixou ela ser lícita. E deixou ela ir para um monte de lugar e continua e agora está tentando mais e mais ainda ganhar outros Parece espaços. Um desespero. Dinheiro. Business, né? A própria televisão, está impossível da televisão, porque o exemplo da perturbação moral dentro da nudez, do cigarro, eu não tinha visto em novela. Você não antenava, né?